Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Sejam muito bem-vindos ao último episódio de 2025 do Velocidade CBN, o seu podcast sobre automobilismo e Fórmula 1. Está no ar o programa dessa segunda-feira, dia 8 de dezembro, para a gente falar de Lando Norris, campeão da Fórmula 1. Eu sou André Neto, apresentador do programa. Hoje ao meu lado tenho mais uma vez o Leonardo Félix, meu colega da revista Auto Esporte. Tudo bem, Léo? Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, André, todos os nossos ouvintes e espectadores. Pois é, Lando Norris confirmando o título, então bora fazer essa análise aí. E hoje, como convidado, temos com a gente o Arthur Leist, uma das jovens promessas da Stock Car, piloto da equipe Crown Racing da Texaco também. Seja muito bem-vindo, Arthur. Obrigado por topar o convite e seja muito bem-vindo aqui à CBN. Pô, André, primeiramente, obrigado pelo convite. Leonardo também, super prazer poder estar falando um pouco sobre automobilismo, sobre Fórmula 1, sobre o campeonato do Lando Norris. Vai ser bacana demais e vamos lá, vamos curtir esse programa. E a gente vai falar bastante de Stock Car também depois com o Arthur, dessa temporada dele, de tudo que ele tem alcançado nesse segundo ano dele na Stock Car. Mas antes vamos falar sobre essa conquista do Lando Norris, né, Léo, que a gente falou durante a última semana que já era esperado, ele era o grande favorito, ele tinha o melhor carro. Você até tentou zicar o Lando Norris, você trouxe todo o histórico das últimas brigas de título que terminaram com 3 pilotos na última corrida, que nenhuma vez o líder tinha ganho, mas não teve jeito. Norris refutou suas estatísticas, campeão pela primeira vez, 35º campeão diferente da Fórmula 1. Acho que era o favorito no início do ano, né, Léo? Quando a gente pensava Sim. No começo da temporada, no fim das contas, deu ele mesmo. Sim, não tentei zicar ninguém, só trouxe dados, trouxe as estatísticas. Apenas informações. Fazia quase 60 anos que não acontecia isso, né? De o líder do campeonato na última etapa, com mais de 2 pilotos disputando o título, na última etapa, conseguia confirmar o favoritismo. Realmente fazia 57 anos que isso não acontecia, desde 1968. E o Lando Norris fez o que ele precisava, na risca ali, né? O terceiro lugar que ele precisava, para não depender de mais nada, foi o que ele conseguiu. Acho que ele fez todo o fim de semana dele, apesar de toda a tensão ali que permeava essa decisão, acho que ele conseguiu ter a cabeça fria ali em muitos momentos, na própria largada, na primeira volta, quando ele foi atacado pelo Oscar Piastri, ele deixou o Piastri embora, falou, vai, não preciso ficar brigando aqui com você. E fez a corrida que ele tinha que fazer e conquistou aí o resultado, né? Eu vejo muita gente questionando essa conquista do Lando Norris, mas eu acho que é um título... O melhor piloto do ano, com certeza, foi o Max Verstappen. Acho que ninguém tem dúvida disso, né? Por tudo que a gente já discutiu aqui. Mas nem sempre o melhor piloto do ano é o campeão, porque no fim das contas... O automobilismo e a Fórmula 1, né, mas o automobilismo no geral é um esporte que ainda é um esporte coletivo, é um esporte que depende da equipe, é um esporte no qual o piloto depende do equipamento e, querendo ou não, a Red Bull durante um bom momento da temporada não entregou o equipamento que o Verstappen precisava para ter sido campeão. Então muita gente falando assim, aqueles 8 pontos de Barcelona, teve também uma corrida que o Kimi Antonelli bateu nele na largada na Áustria. É verdade. Enfim. Os 2 pontos do Qatar, da ultrapassagem do Norris em cima do Antonelli. Exato. Mas até aí também a McLaren também cometeu os erros dela, né? A desclassificação de Las Vegas. Que são muito maiores, aliás, são muito maiores. Sem esses erros, o Norris teria sido campeão com mais antecedência. Mas, de qualquer forma, o automobilismo ele é um conjunto. Ele é um conjunto de equipe, carro e piloto. E o conjunto McLaren, Lando Norris... com motor Mercedes, se sobressaiu por 2 pontos, mas se sobressaiu. Então o Norris teve um ano, quem diria, né, muito consistente, constante no geral, apesar de ter ali um ou outro momento de vacilo, mas no geral ele foi constante o suficiente para anotar ali 18 pódios em 24 corridas e conseguir o campeonato, que é o que mais importa, então o campeonato merecido. Tô com você nessa também, Léo. Eu acho
Eu acho legal essa história do melhor piloto é o Verstappen, mas o melhor piloto nem sempre ganha. Inclusive, perguntaram isso pro Fernando Alonso antes da corrida esse fim de semana, e o Alonso falou que isso não acontece desde 2006. Curiosamente, desde a última vez que ele foi campeão do mundo. Mas é uma coisa que acontece na Fórmula 1 e acho que o pessoal ficou desacostumado a isso acontecer nos últimos anos de Lewis Hamilton e Verstappen dominando o esporte. E de ter um nome mais contestado sendo campeão, como é o do Lando Norris. Mas eu acho que é isso. Voltando desde o início da temporada, do que ele já vinha fazendo no ano passado, a gente entrou com esse ano com a sensação de que seria o ano do Lando Norris. Não foi por boa parte da temporada. E no fim das contas, eu acho que o que vale destacar pra mim, o que me surpreendeu e que me deixa um pouco mais calmo com o Lando Norris ter sido campeão, foi essa reta final de temporada dele, que de um lado a gente viu o companheiro de equipe dele, o Oscar Piastri, perder completamente a consistência que vinha mantendo ele na liderança e virar um piloto irreconhecível em alguns momentos. E o Norris não, o Norris foi o cara que curiosamente manteve a cabeça no lugar e foi consistente, como você bem falou, os 18 dos 18 pódios em 24 corridas é um número que chega a ser bem impressionante, aliás. E nessas últimas corridas, eu tenho a sensação que ele jogou com o regulamento debaixo do braço, a gente estava até brincando com isso antes de começar a gravação. Ele precisava de um terceiro lugar e ele deixou o Piastri passar, ele não quis entrar em brigas que poderiam prejudicar ele ainda mais, mas no fim das contas, quando ele precisou fazer ultrapassagens por conta da estratégia, ele parou mais cedo, ele fez. Acho que o Norris fez uma reta final de temporada de campeão de fato. Talvez não tão impressionante quanto o Verstappen, mas ele fez o que ele precisava fazer para aproveitar esse carro excelente que a McLaren entregou para ele. Por mais que, de fato, a gente não tenha a sensação de que ele tenha sido brilhante, de que em muitos momentos ele poderia ter tirado mais desse carro. Acho que é legal a gente ter essa variação de pilotos e acho que é muito disso que você falou, Léo. É um esporte de equipe, é um esporte de conjunto e o conjunto McLaren e Lando Norris merecia esse título. Arthur, queria te ouvir também sobre essa conquista do Lando Norris. Como que você vê esse título do britânico? Você concorda também com essa ideia de que o Verstappen foi o melhor da temporada, que nem sempre o melhor piloto vence? E queria saber se você estava na torcida também por algum piloto específico nessa disputa com 3 postulantes em Abu Dhabi. Bom, com certeza uma temporada muito positiva pra gente que gosta de automobilismo também, né? Chegar numa final de Fórmula 1 com 3 pilotos disputando o título, óbvio que muito mais favorável pro Norris pela gordura que ele acabou construindo durante o ano. Que nem vocês falaram, talvez o piloto do ano tenha sido Max Verstappen por tudo que demonstrou, principalmente aí na metade para o final do campeonato, mesmo com o carro não dominante, porque na minha percepção o carro dominante por boa parte do campeonato desse ano foi a McLaren, e os dois pilotos, na minha percepção, é uma dupla muito forte de pilotos, tanto o Norris quanto o Piastri. São dois que vieram desde a base ganhando praticamente tudo. Vi até uma notícia esses dias de todos os títulos que tem Lando Norris na sua carreira, então muitas críticas, às vezes até para um campeão mundial, mas ninguém é campeão mundial de Fórmula 1 à toa, não tem como ser um piloto muita gente falando, criticando um pouco, né? Norris é um dos piores campeões do mundo de Fórmula 1, na minha visão não, é um cara que eu acompanho desde a base também por ter sido um dos concorrentes do meu irmão lá na Fórmula 4 e na Fórmula 3, então acompanhei um pouco de perto a carreira dele. Ele realmente sempre foi um piloto muito diferenciado e demonstrou isso esse ano. A gente viu no começo do ano muita gente falando, o Piastri é o homem de gelo que é totalmente frio, não erra por nada, acerta tudo, e aí no fim a gente vê que mudou um pouco o cenário, né? O Norris acabou se mostrando muito forte mentalmente nessa reta final do campeonato, jogou um pouco com o regulamento nessas últimas etapas, mas fez o que tinha que fazer. E o Verstappen, um monstro como sempre, né? Um cara muito agressivo em todas as disputas de campeonato, ele sempre fez o dever de casa, então ele fez tudo o que ele precisava fazer para tentar brigar pelo campeonato. Essa vez não era para ser dele, confesso que eu fiquei feliz, não por não ter sido ele, mas por ter sido um novo campeão mundial. Sempre torci pelo Norris, então obviamente queria que a final do campeonato tivesse sido dessa forma, disputado até o último ponto, e foi, mas feliz aí pelo Norris por
conquistar o seu primeiro título mundial. O Verstappen já tem 4, então um piloto novo aí fica bacana demais para a história da Fórmula 1. Eu queria trazer duas coisas que você apontou, Arthur, que eu acho que são bem legais, que é, primeiro, esse currículo do Lando Norris, que ele é o primeiro campeão da Fórmula 1 a ter sido campeão mundial de kart. Nunca tinha acontecido antes do campeão mundial de kart, depois ter sido campeão da Fórmula 1. O Norris é o primeiro a fazer isso. E queria... Ele e o Verstappen, né? Eu acho que o Verstappen não chegou a ser campeão mundial de kart. Pelo menos pela lista que eu achei tenho que ele aqui. tinha sido. Pela lista que eu tenho aqui. E, aliás, é curioso, porque são poucos campeões mundiais de kart que chegaram, inclusive, à Fórmula 1. Tem o Magnussen Pai, o Trulli, Vitor-Antônio Liuzzi, Van der Garde. E, além do Norris, o último recente campeão mundial é o Nick De Vries, que bateu e voltou na Fórmula 1, saiu rapidinho. Então, o Norris é o primeiro a fazer isso. O Verstappen foi vice, achei aqui. Legal. Foi vice em 2013. Vice ou terceiro? Peraí, terceiro. Foi terceiro em 2013 o Max Verstappen, atrás do Tom Joyner e do Ben Hanley, que eu não tenho a menor ideia de quem seja. O Verstappen estreou na Fórmula 1 em 2015, não? Foi 2015, né? Na Toro Rosso. Ou seja, ele foi vice-campeão mundial em 2013 de kart. Terceiro. Terceiro colocado. E... Um ano depois. Tá certo. O final da temporada provavelmente foi no final de 2013. E no começo de 2015, um ano e alguns meses depois, ele já estava correndo de Fórmula 1. É um negócio absurdo a carreira do Verstappen. E é outra coisa que eu queria aproveitar que o Arthur falou também, que eu achei legal do Verstappen já ter os 4 títulos. Eu acho que nem ele se importava tanto de ser campeão esse ano. Eu esperava que ele tivesse feito coisas diferentes nessa última corrida. E o Verstappen estava muito tranquilo de não ter sido campeão depois da corrida. Acho que ele tem falado já há alguns tempos de que, cara, o que ele queria era ser campeão uma vez, era ter o primeiro título. E aí depois disso, para ele não faz tanta diferença ter 4, 5, 6, 7, não é um recorde que ele tá almejando buscar assim dessa forma. E eu esperava, inclusive, Léo e Arthur, uma coisa parecida com o que o Hamilton fez em 2016. No ano que o Rosberg foi campeão, porque naquela corrida o Hamilton largou em primeiro, o Rosberg estava em segundo, mas o segundo lugar bastava para o Rosberg. E o Hamilton fez um trenzinho ali, né? Ele foi andando mais devagar para tentar fazer com que alguém tivesse chance de ultrapassar o Rosberg para ele ser campeão naquele ano. E eu fiquei imaginando que o Verstappen pudesse tentar fazer alguma coisa parecida com isso dessa vez para ver se, por exemplo, o Leclerc ultrapassaria o Norris para tirar, né? Colocar o Norris em quarto, que daria o título ao Verstappen. Não, o Verstappen sentou a bota, foi embora e deixou para o Norris se resolver com ele mesmo para conquistar o título. Antes de eu continuar o papo aqui com vocês, eu quero fazer a chamadinha para quem está assistindo a gente aqui no YouTube da CBN, assistindo essa última edição de 2025 do Velocidade CBN. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, que ajuda muito na divulgação do programa, de deixar aqui nos comentários se você ficou feliz com esse título do Lando Norris, se estava torcendo para o Verstappen, para o Piastri, o que você achou desse finale aí da Fórmula 1 e, claro, de compartilhar esse episódio com todo mundo que gosta de automobilismo, curte Fórmula 1 e acompanhou essa decisão com 3 pilotos brigando pelo título. Se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, recado é parecido também. Não se esqueça de deixar a sua avaliação positiva aqui do nosso podcast e, claro, de compartilhar também o link para todo mundo que é fã de Fórmula 1, que é fã de automobilismo, ouvir não só a nossa análise aqui hoje, mas depois também o papo com o Arthur Leist sobre a Stock Car. Voltando ao fechamento nosso aqui da Fórmula 1, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa sobre a decisão de título, fiquem à vontade, mas eu queria passar para o assunto do Gabriel Bortoleto, que eu acho que fez um fim de semana muito legal em Abu Dhabi. Acho que a classificação dele foi excelente, foi bem inesperada até, aliás, porque o Q1 dele e do Hülkenberg foi muito difícil e ele acabou colocando o carro para largar em 7º. E aí na corrida ele não conseguiu ter ritmo de corrida e estava com um problema no carro, que o carro estava quicando. Não sei se era o porpoising que reapareceu no carro dele, mas foi um problema que não tinha aparecido o fim de semana inteiro e ele acabou terminando em 11º. Cruzou a linha de chegada em 12º, teve uma punição para o Berman, ele foi 11º. Mas acho que, apesar de ser um resultado decepcionante na corrida, né, Léo, de sair 100 pontos, acho que é um fechamento positivo, pelo menos para a temporada dele. Pela classificação, sim, né, pelo que aconteceu na corrida, nem tanto. Claro que teve a questão do problema, né, que ele relatou que ele sofreu.
Ele passou muitas voltas atrás do Fernando Alonso a corrida inteira, sem conseguir a ultrapassagem, né? Segundo depois ele mesmo falou, o Alonso estava controlando o ritmo o tempo inteiro, e talvez ele tenha caído um pouquinho nessa armadilha de ficar muito... O Alonso faz isso muito bem. De ficar muito ali atrás do Alonso, e isso desgastou os pneus dele demais e ajudou, né, nesse resultado final, porque ele acabou sendo ultrapassado por vários pilotos com pneus em melhores condições que os dele no final da corrida. E o Nico Hülkenberg voltou a marcar ponto, né? Que tinha largado, acho que de 19º, 18º. Então, nesse sentido, não acho que foi assim tão positivo. A classificação, sim, foi excepcional. Acho que o Bortoleto realmente ele precisa se apegar nesses pontos positivos dele, nessas fortalezas para a segunda temporada dele. Eu acho que a temporada dele foi uma temporada... ao mesmo tempo ela teve uma consistência interessante para um novato, mas ao mesmo tempo ela também ela foi permeada por alguns altos e baixos ali, e o que também é normal para um piloto que está estreando. Então acho que para o Bortoleto, acho que ele já provou que ele tem total capacidade de estar ali, de pertencer àquele grupo. Eu acho que esse próximo ano dele, que vai depender muito também do que a Audi vai entregar em termos de estrutura e equipamento, mas eu acho que é o ano realmente para ele provar que ele merece estar ali. Ele já provou, mas ele se provar como alguém que consegue estar no primeiro pelotão da Fórmula 1. Acho que isso vai ser importante para ele, mas a volta de classificação dele realmente foi muito boa no sábado, com certeza. Eu acho que também, mais uma vez, ele foi muito bem numa pista que ele já conhecia também, né? Já tinha corrida de Fórmula 2 lá em Abu Dhabi. Acho que a gente vê essa tendência nos resultados dele ao longo do ano de que ele conseguiu performar melhor que o Hülkenberg muitas vezes nessas pistas em que ele já conhecia e já tinha uma experiência. Arthur, queria te perguntar sobre a temporada do Gabriel também. Acho que é muito legal para nós como fãs ter pilotos brasileiros na Fórmula 1, mas... queria até puxar um gancho um pouco da sua carreira também, porque você fez o salto da Stock Light para a Stock Car. Como é que é, de fato, esse ano de novato, você estando na categoria principal? O que costuma ser os maiores desafios e como que você vê essa primeira temporada do Gabriel na Fórmula 1, considerando tudo isso? Uma temporada muito positiva, ao meu ver, né? Acho que desde o começo ele conseguiu mostrar uma certa velocidade. Óbvio que dentro das limitações do carro que ele tinha, principalmente no começo da temporada, que era muito complicado, mas ele sempre classificou desde o começo muito próximo ou até à frente do Hülkenberg. No começo ali, sofrendo um pouquinho com as corridas, né? Entendendo como é que funcionava, alguns erros de estratégia pela equipe também, até o final do ano, né? Sim. Em alguns momentos que ele estava super bem e não encaixou a estratégia. Mas um ano muito positivo, né? Esse sétimo lugar na classificação agora na final, algumas outras boas etapas, Red Bull que ele foi sexto na corrida, então com certeza resultados muito bons. E falando até um pouco, comparando com o que eu tive quando eu subi para Stock Car, num primeiro ano numa categoria tão competitiva, óbvio que não comparando, né? Mas com certeza quando a gente chega numa categoria, num nível tão alto como a Fórmula 1, com certeza o Gabriel se perguntava, putz, eu sei que eu fui campeão de Fórmula 2, fui campeão de Fórmula 3, mas como é que vai ser minha adaptação chegando na Fórmula 1, né? E ele se mostrou muito, muito forte mentalmente, teve seus altos, seus baixos, principalmente aqui em Interlagos, né? Que sofreu aquela batida muito forte, mas provou que conseguiu se reerguer até essa reta final de campeonato e conseguiu fazer uma boa última etapa. Óbvio que não na corrida, que ficou um pouco abaixo até da expectativa que ele tinha para ele mesmo, para fechar a temporada nos pontos, mas com certeza uma corrida muito positiva. E é isso, eu acho que no fim ele fez seu trabalho muito bem feito, mostrou que merece estar ali, com certeza ano que vem muda tudo, então espero que ele tenha um pacote competitivo, como a gente chama, né? Então um carro competitivo e com certeza que ele consiga extrair o máximo aí de performance e que brigue nas posições todas as corridas mais na frente, né? Porque com a Sauber em algumas etapas ele estava super competitivo e em algumas não, mas espero que a Audi consiga entregar um carro competitivo em várias etapas no ano que vem.
Teremos muitas mudanças para a próxima temporada. Acho que tem muita incógnita, né? Tem Audi, tem Cadillac, tem a Aston Martin, que vai ter motor da Honda agora na próxima temporada. Tem muita coisa aí que pode ser surpreendente para 2026. Eu queria fazer com vocês dois, umas eleições agora, umas perguntinhas rápidas para a gente fechar o assunto da Fórmula 1 e, enfim, dessa temporada de Fórmula 1 de fato. E aí, se vocês quiserem justificar as escolhas, vocês podem justificar. Se vocês quiserem só dar um nome, aí vocês podem dar só o nome também. Mas piloto da temporada, Léo? Max Verstappen. Arthur? Vou colocar Norris, que foi campeão, né? Legal. Eu vou de Max Verstappen também. Acho que essa reta final dele é muito absurda. Arthur, novato do ano. Aí tem o Gabriel Bortoleto, o Hadjar, Antonelli, Berman. Cara, eu vou colocar... Porque eu não esperava, eu vou colocar Hadjar. Eu acho que o Gabriel fez uma ótima temporada. Não dá para comparar equipes diferentes. Mas o Hadjar foi um cara que me surpreendeu muito na temporada, até porque, sendo bem sincero, eu não estava esperando ele ter bons resultados e conseguiu várias boas corridas. Óbvio que o carro era superior ao do Gabriel em boa parte do ano, mas eu vou colocar ele como novato do ano. E você, Léo? Oliver Berman. Pela reta final, principalmente, né? Sim. O que o Arthur falou, ele tem total razão, né? O Hadjar foi muito bem, mas o parâmetro de comparação do Hadjar era o Liam Lawson. Então, assim, é difícil você saber até que ponto... Que é, de fato, outro novato também, mais ou menos, nessa lista, né? Exato. O Berman, ele tinha uma situação muito similar à do próprio Gabriel Bortoleto, que era um piloto já mais veterano, não um piloto no auge tão bom quanto o George Russell, mas, né, um bom piloto. E nesse final de temporada ele colocou o Esteban Ocon ali meio que no bolso, né? Foi mesmo. Então, para mim foi a maior surpresa, mas uma coisa que eu acho muito legal é que todos os novatos eu achei que demonstraram um excelente nível. Assim, sim, acho que fazia concordo. tempo que a gente não tinha uma lista de novatos tão bons assim, né? Até o Kimi Antonelli, que apresentou um desempenho muito ruim no meio da temporada, mas nesse final de temporada ele se aprumou ali e teve momentos muito bons em que mostrou também ser um piloto com muito talento. Eu acho que aquilo que você falou do Bortoleto vale um pouco para todos os novatos, né? De todos mostraram que pertencem à Fórmula 1 de fato. Exato. Acho que isso é muito legal. Eu vou votar no Isaac Hadjar também. Acho que para mim foi muito impressionante o que ele fez. Pódio como novato com a Racing Bulls, né? Ele pegou um terceiro na Holanda. Acho que esse é um resultado muito, muito expressivo. E apesar de eu também não achar o Liam Lawson um grande piloto, eu acho que o Hadjar dominou ele completamente. Eu também não esperava isso. Acho que para mim o francês fica com esse título aí. Colocaria o Bortoleto em segundo e o Berman em terceiro. E só para voltar um pouquinho que você falou do piloto do ano, por que eu votei no Max Verstappen? Para mim, o Lando Norris merece completamente ser campeão, né? Já falamos isso aqui antes. Mas daqui a, 15 anos, 20 anos, quando as pessoas lembrarem dessa temporada de 2025, elas com certeza vão lembrar do ano em que o Max Verstappen... O Max quase tirou assim. Sabe, vai ser uma coisa, uma aura meio assim do Ayrton Senna em 93, ou do próprio Michael Schumacher, que as pessoas falam muito mal do Schumacher, mas o Schumacher tinha momentos maravilhosos na Fórmula 1 em 97, quando ele brigava pelo título com a Ferrari muito inferior ao Williams, do Jacques Villeneuve. Ou o Fernando Alonso em 2012, naquela campanha dele. Até 2010 mesmo também, que ele perde o título na última corrida. Sim. É que eu acho que 2012 foi mais marcante. Sim, sim. Enfim, então eu acho que essa temporada do Verstappen vai ser lembrada muito dessa forma. Sim. Agora a próxima pergunta é um pouquinho mais difícil. Então, se vocês quiserem pensar um tempinho a mais, vocês fiquem à vontade também. Mas melhor corrida de 2025 da Fórmula 1, Léo? Nossa. Foi difícil essa daí, né? Essa pergunta é difícil. Essa é difícil. Essa é difícil. Eu vou dar algumas opções pra vocês aqui. Eu vou te falar que eu colocaria talvez Interlagos pelo que o Verstappen fez. Interlagos é sempre... A corrida é sempre muito bacana em Interlagos, porque a gente sempre vê que tem um pouco mais de ultrapassagem em algumas corridas, né? Óbvio que ali o
o Norris foi muito bem, mas ficou ali, largou na frente, ficou Piastri também. Mas o que o Verstappen fez de largar do box e chegar lá na frente, com certeza foi surpreendente. E, e eu que gosto de acompanhar bastante a saída do box dele na hora da Absurda largada, mesmo. é absurdo. Tipo, ele foi tudo que dava, se bater, se bateu na primeira curva ali dentro do box mesmo. Então, para mim, acho que foi bem, bem bacana aquela corrida de Interlagos. Eu ia colocar essa como uma das opções, muito por conta disso, da corrida do Max mesmo. E inclusive essa saída dos boxes dele é legal de ver o onboard do Ocon, que estava atrás dele, que largou dos boxes também. Na hora, o Verstappen desaparece antes de chegar na descida do lago, porque ele já saiu tão mais forte na saída do pit lane ali, que foi um absurdo mesmo. E aí as outras opções que eu pensei aqui eram do GP da Espanha, que foi uma corrida meio maluquinha no fim, que teve o Verstappen batendo de propósito no George Russell. Sim. O Hülkenberg foi quinto naquela corrida também, foi uma corrida que pegou fogo no fim da corrida. E GP da Inglaterra, que também foi uma corridinha um pouco mais maluca. E a última que eu tinha pensado também foi o GP da Austrália, que choveu, teve as duas McLaren saindo da pista, foi uma prova também mais movimentada, mas muito por conta da chuva. Mas foi uma temporada difícil da gente pescar É verdade, as melhores corridas. mas eu acho que o GP de Silverstone foi muito bom. O de Interlagos também foi excelente. Mas o de Silverstone, agora que você falou, realmente foi uma corrida, pra mim, acho que foi a melhor do ano, assim. E o pódio do Hülkenberg, pô, então, tem isso também. sensacional. Foi legal mesmo. Que foi bem logo na sequência do lançamento do filme da Fórmula 1, daquela história do Sonny Hayes, verdade. do piloto de 50 anos. Aí o Hülkenberg vai lá e faz um pódio com 30 e todos anos, né? Eu acho que o Hülkenberg tem a minha idade, mais ou menos, ali, 37, 38. Acho que é por aí. Então eu fiquei... Eu acho que essa corrida de Silverstone é bem legal também. Eu vou ficar com Interlagos também. Acho que foi um fim de semana legal também, a corrida sprint, tudo. Acho que foi um fim de semana legal de acompanhar, principalmente por conta dessa remontada do Max Verstappen, acho do contexto do campeonato. Mas é isso, é um ano bem difícil de você elencar as boas corridas da Fórmula 1. Acho que a gente esperava mais, ainda sendo também último ano de regulamento. As duas últimas aqui, então. Surpresa da temporada, Léo. Surpresa da temporada. A própria remontada do Max Verstappen, eu acho que é uma boa surpresa dessa temporada, porque ninguém estava esperando isso antes das férias de verão. Olha, uma boa surpresa para mim foi o próprio desempenho da Williams, né? A Williams conseguiu o 5º lugar no Campeonato de Construtores. Sim. Foi um excelente resultado para uma equipe que tinha terminado em 9º e que praticamente trouxe o mesmo monocoque do ano anterior, com algumas atualizações aerodinâmicas ali só para não cumprir tabela, né? Mas porque o foco deles está todo no ano que vem. E mesmo assim eles conseguiram um 5º lugar no Campeonato de Construtores. Então para mim também é uma boa surpresa. Quem te surpreendeu mais nesse ano da Fórmula 1, Arthur? Bom, acho que foram duas coisas. A primeira, talvez, os Q3 que a gente conseguiu ter os bons resultados da Sauber, que, sendo bem sincero, eu não esperava no começo do ano. Desde que o Bortoleto tinha assinado lá, eu sabia que ele ia sofrer, e eu acho que sofreu menos do que talvez eu pensaria que eles iam sofrer em termos de performance. E outra surpresa foi exatamente o que o Léo trouxe ali com o piloto revelação, talvez Berman. Eu acho que eu acompanhei um pouco da carreira dele, eu sempre gostei de acompanhar a categoria de base, Fórmula 3, Fórmula 2, e ele sempre foi um piloto que andou bem, mas nunca foi aquele piloto que despontou de ser campeão, de brigar por campeonato. Teve bons campeonatos, sim, teve vitórias na categoria de base, mas com certeza foi alguém que surpreendeu aí no ano de 2025. Acho que a gente tem várias boas opções para a surpresa do ano. E é legal pensar na Sauber também, porque eu lembro que no começo da temporada a gente falava aqui que a expectativa era de que o Gabriel Bortoleto talvez nem pontuasse nesse ano, que raramente eles teriam chances de pontuar. E não foi isso que aconteceu, foi um carro que esteve nessa briga de pelotão. A minha surpresa da temporada vai para a Williams também. Eu acho que, por mais que eu esperava uma evolução, acho que eles foram claramente a 5ª melhor equipe. Acho que ficou bem dividida a Fórmula 1, né? Tinha as 4 equipes principais, McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes.
e aí a Williams sempre esteve ali meio separada do restante como a quinta melhor equipe. Acho que não esperava para esse ano também essa evolução, essa melhora tão rápida. Última pergunta, então, para a gente fechar essas perguntas e respostas rápidas aqui. Decepção da temporada, Léo? Sabia que ia ser essa pergunta e acho que todo mundo sabe a resposta. Infelizmente, Sir Lewis Hamilton na Ferrari, não é? Acho que a Ferrari, no geral, é uma grande decepção, mas o desempenho do Hamilton em específico, acho que é uma grande decepção nesse ano. E acho que o fim de ano do Hamilton é muito ruim. Tenebroso. O restante do campeonato nem foi tão ruim assim, acho que estava andando próximo do Leclerc, resultados piores, classificação normalmente atrás também, mas esse fim de temporada foi difícil. Se não me engano, ele foi eliminado as últimas 3 corridas no Q1, acho que o primeiro piloto da história da Ferrari a acontecer isso, uma coisa nesse sentido. Não, porque em 2009, quando o Massa sofreu aquele acidente lá da mola... O Badoer era o Badoer e o Fisichella tiveram várias eliminações no Q1 também consecutivamente, mas desde então isso não acontecia. Para você, Arthur, quem foi a decepção da temporada? Vai com Ferrari e Hamilton também? Eu vou Hamilton na Ferrari. Foi com certeza algo que eu não esperava. Sempre fui um torcedor do Hamilton, não vou negar. Lá em 2021 eu torci para ele. Hoje sou um cara que consigo admirar muito o Verstappen por tudo que tem feito na Fórmula 1, mas eu sou um torcedor do Hamilton, então foi decepcionante ver o ano e tudo que ele sofreu em 2025, mas também aquele segundo carro da Red Bull, né? Todo mundo que esteve ao lado do Max Verstappen sofreu muito. Tsunoda estava fazendo uma temporada boa na Racing Bulls, até ir lá para Red Bull e sofrer bastante nessa temporada. Então é decepcionante ver que ninguém consegue chegar ali, se adaptar. Não sei realmente o problema que tem, a gente nunca vai saber, mas com certeza não é legal, e agora Hadjar indo para lá não vai ser fácil. É aquela coisa, né? Você não sabe, o Hadjar foi promovido, você não sabe se você dá os parabéns ou os meus pêsames, né, pro Hadjar pela promoção pra Red Bull. Ele tava bem feliz, pelo menos. Acho que por enquanto a gente dá os parabéns, depois, a partir da próxima temporada, a gente vê como é que vai funcionar. Eu vou dar um voto diferente de decepção da temporada, só pra trazer uma outra perspectiva também. Pra mim, decepção da temporada foi a Alpine. Eu acho que você tem que fazer muita força para conseguir piorar o seu carro de uma temporada para outra. A Alpine conseguiu fazer isso com força. Foi disparado o pior carro nesse ano de 2025. O Gasly até teve alguns bons resultados no começo da temporada, mas depois só piorou o negócio. É impressionante como a Alpine, que começou essa era dos carros de efeito solo sendo quarta equipe, brigando com a McLaren na tabela de construtores, termina essa era assim, com um carro terrível, fechando a sua fábrica de motores e partindo para uma nova era agora em 2026 com motores da Mercedes. Acho que é um fim melancólico aí para a Alpine, para uma geração toda aí. Acho que para mim, eu não consigo entender de fato como que você consegue piorar tanto o seu carro de uma temporada para outra. E aí, para a gente fechar o assunto Fórmula 1, Léo, eu queria falar também sobre essa questão de fechamento de ciclo, desse fechamento de ciclo de regulamento. Porque agora a gente acaba com esses carros de efeito solo, né? Isso ainda existe de certa forma, vai continuar no próximo regulamento também. Mas me pegou muito, assim, vendo aquela salinha do pódio, né? Depois da corrida em Abu Dhabi, o Piastri e o Verstappen conversando, e os dois, tipo, pelo menos a gente não tem que pilotar esses carros mais. E nas coletivas depois também, muitos pilotos falando, não aguentava mais esse carro também, tava na hora, tô feliz que acabou a temporada por isso. Dá pra dizer que esse regulamento da Fórmula 1, essa geração de carros, foi um dos maiores erros da história da categoria? Porque não funcionou. Olha, eu não sei se seria um dos maiores erros, mas eu acho que partiu de uma premissa que depois se provou equivocada, né? Que é a premissa de voltar ao efeito solo para permitir que os carros ficassem mais próximos e, consequentemente, isso gerasse corridas mais próximas, mas na prática isso não aconteceu, né? Eu gostava dos carros atuais do ponto de vista estético, eu achava eles muito mais bonitos do que os carros anteriores. Os carros anteriores até 2021 eu achava horrorosos, eu achava aqueles carros enormes, sim. Não gostava. Eu acho esses carros de 2022 a 2024, a 2025 muito mais bonitos. Vamos ver como é que vai ser o da próxima temporada, né? Se vai manter esse padrão de beleza.
Mas eu acho que se os pilotos falam isso, quem sou eu para desdizer, né? Então a gente espera que o próximo regulamento traga carros que sejam mais prazerosos de pilotar, mais divertidos de assistir, correr, e que gerem corridas mais competitivas, né? Porque o que a gente vinha acompanhando era basicamente quem larga na frente vai ganhar a corrida, porque é praticamente impossível você acompanhar um piloto da frente, seguir o piloto da frente de uma maneira sem prejudicar o seu próprio desempenho. No final das contas, a ideia de que esses carros não irão girar esse ar sujo foi pro saco bem, bem rápido, assim. Acho que nas primeiras corridas de 2022 ainda parecia que isso ia funcionar, e aí as equipes sempre vão dando um jeito de achar formas de melhorar seus carros aerodinamicamente, isso também vai sempre gerando ar mais sujo, e aí no fim das contas o que a gente viu foi essa geração de carros entregar corridas muito ruins, como a gente teve o debate aqui nessa temporada de 2025. Bom, terminamos a temporada da Fórmula 1, terminamos aqui a nossa análise também. Agora eu quero conversar com o Arthur Leist diretamente sobre a temporada dele na Stock Car, segundo ano dele na categoria principal de turismo aqui do Brasil. Você teve vitória esse ano já no Velocitar, você teve pole, 5 pódios. Você imaginava um segundo ano já de tanto sucesso assim, Arthur? Você está na 4ª posição, chega para a última corrida agora em Interlagos no próximo fim de semana, podendo terminar entre os 3 primeiros ainda. Acho que esperar, a gente não espera, né? Óbvio que a gente trabalha muito para isso. Desde que eu assinei com a Texaco e com a equipe Crown, eu sabia que a gente ia brigar para tentar fazer o melhor campeonato possível, mas óbvio que a gente nunca consegue planejar um campeonato tão positivo, ainda mais no meu segundo ano de Stock Car. Eu tive um primeiro ano positivo, tive vários bons resultados, mas não se compara a esse meu segundo ano, onde a gente, que nem você comentou, já fiz uma pole, venci corrida, 5 pódios, 4º no campeonato. Então, eu devo muito a essa equipe que trabalha muito para a gente ser o mais competitivo possível. A gente tem trabalhado muito desde a da 3ª etapa, porque nas 2 primeiras a gente teve bastante problema. Na 3ª a gente conseguiu começar a desenvolver esse novo carro da Stock Car, que depois de 45 anos da era sedã, a gente foi para a primeira temporada dos SUVs, então mudou completamente o acerto do carro, mudou o motor, mudou tudo. E posso dizer que acabei me adaptando super bem a esse carro, esse novo modelo. É um carro um pouco mais rápido, também muda um pouco a forma de guiar, mas com certeza tem sido um ano muito positivo para a gente. A gente chega agora em Interlagos podendo alcançar ainda melhores posições, então esse é o nosso objetivo, tentar fazer uma boa etapa, sem pensar muito no campeonato, mas com certeza classificar bem, para tentar fazer 2 boas corridas e quem sabe a gente fechar essa temporada aí no top 3, que seria muito positivo para nós, num primeiro ano de parceria meu com a Texaco e junto com a equipe Crown também. O Arthur, eu ia te perguntar justamente em relação ao carro, né? O que você achou do carro? Você já falou que gostou, né? Porque, enfim, mudanças profundas na Stock Car, e esse carro também gerou alguma controvérsia, né? Justamente por esse nível de mudança que ele trouxe, pela questão dos motores turbo, de uma maior complexidade até, né, no trabalho com esse carro. Como é que foi para você e para sua equipe se adaptar a esse novo carro? O que muda o que tem que mudar na pilotagem em relação ao carro anterior, e como que você vê essa mudança que a Stock vai fazer para o ano que vem de voltar aos motores V8 aspirados? Bom, exatamente, eu acho que eu ia mesmo comentar que a gente vai voltar para os V8, já foi anunciado pela categoria no ano que vem. O motor turbo, ele é um pouco mais complexo, né? Principalmente a gente teve algumas quebras a mais, principalmente de motor, do que a gente teve em todos os anos anteriores de categoria. E além das quebras, a gente também teve
problema um pouco maior de equalizar o motor turbo. Então, a gente viu algumas diferenças maiores, principalmente de reta, né? E esse foi um dos maiores problemas e também tem um custo muito mais alto, principalmente porque dá alguns problemas a mais de turbina e tudo mais. Então, a categoria optou por voltar para os motores V8. Na minha percepção, foi uma decisão assertiva como categoria. Então, fico feliz que a gente conseguiu e está conseguindo dar os passos na direção correta. Falando um pouco do carro, o carro ficou muito mais prazeroso de guiar, um carro 200 quilos mais leve do que era anteriormente, então um carro que faz muito mais curva, mas por outro lado, as corridas, elas talvez tenham um pouco menos de ultrapassagem também, pelo fato de o carro ter ficado um pouco mais rápido. Então, tem esse efeito do ar sujo, que nem a gente comentou na Fórmula 1. Óbvio que não, nem perto do que tem a aerodinâmica de uma Fórmula 1, mas a gente já consegue sentir nesse novo carro. Então, dificulta um pouco mais as ultrapassagens, mas eu acredito que a gente está melhorando o botão de ultrapassagem, a asa móvel, que funcionou em algumas corridas, não todas, mas de acordo com o que a gente vai desenvolvendo o carro, vão ficando corridas cada vez melhores, e a forma de pilotar, no fim, é um carro que a gente consegue ser um pouco mais agressivo, porque ele é um pouco mais leve, então a gente consegue frear um pouco mais dentro, carregar mais velocidade nas curvas, mas o motor turbo desse ano é um pouco complexo na questão de voltar no acelerador, porque demora um pouco para encher a turbina, e quando ela enche de uma vez, então acaba distracionando um pouco mais do que era no V8, que a gente acabava controlando desde a primeira colocada no acelerador. Então é um pouco diferente, a gente acabou conseguindo acertar super bem o carro para essas condições, então a gente teve competitivo na maior parte das etapas desse ano. A gente fez, se eu não me engano, 6 Q3 nesse ano, então a gente largou 6 vezes das 11 no top 8, o que é muito bom numa categoria tão competitiva que nem a Stock Car, e logicamente mirando coisas maiores e quem sabe brigar por um campeonato no ano de 2026. Arthur, eu queria te perguntar um pouco nessa linha que você falou dessas mudanças, dessa adaptação que você e a sua equipe tiveram para esse novo regulamento da Stock nessa temporada. Quão importante isso foi também para esses resultados de vocês, pensando que você encara pilotos na Stock Car que já estão na categoria há muito tempo, você encara equipes que estão na Stock Car já há muito tempo também e que estavam muito acostumadas com o carro da última geração, que ficou bastante tempo aí na categoria. Acho que acaba igualando um pouco, né? No fim, a gente, que nem você comentou, a gente tinha aquele carro do ano anterior, mais de 10 temporadas, então era um carro que todo mundo estava muito acostumado, não só com a pilotagem, mas também com a forma de acertar o carro. Então, era no começo, não, no final do ano passado, no fim, era muito competitivo, porque todo mundo estava brigando por milésimos de segundo. Nesse ano, as equipes tiveram que se adaptar. Hoje a gente volta a ter a competitividade que a gente tinha no ano passado, porque as classificações têm sido super apertadas, então todo mundo está achando já o limite do carro e o que funciona realmente nesse novo chassi da Stock Car. Mas com certeza a gente conseguiu fazer passos importantes durante a temporada. A gente teve algumas etapas que não foram tão positivas, a gente conseguiu trabalhar, e agora nesse final de temporada a gente praticamente esteve entre os 10 primeiros na maior parte das corridas, e o que mostra o quão competitivo e o quão bem acertado a gente conseguiu estar para essas últimas etapas. Agora a gente vai para uma etapa em Interlagos, onde foi a primeira corrida da temporada, então com certeza um carro muito melhor acertado, todo mundo muito mais competitivo, então com certeza a gente vai conseguir ver a evolução durante a temporada completa que todas as equipes fizeram, e com certeza a gente tem trabalhado muito para fazer uma boa etapa e terminar bem o campeonato. Arthur, eu queria voltar um pouco no tempo agora. Você chegou até a comentar que você acompanhava o Lando Norris nas categorias de base, um pouco por conta do seu irmão. Queria voltar nessa parte mais familiar e de início de trajetória sua mesmo, de como que você começou a andar de kart, como é que foi esses primeiros passos e essa vontade de ser piloto mesmo, de viver o mundo do automobilismo?
Bom, na verdade comecei super cedo, com 5 para 6 anos de idade, então super novo. Para quem não sabe, eu tenho um irmão piloto também, que chegou a correr de Fórmula Indy em 2018 e 2019. Hoje mora nos Estados Unidos, corre de Porsche Cup e GT4 por lá. Então foi muito um incentivo de família mesmo. Meu pai nunca foi piloto, mas sempre foi um grande apaixonado por carro, de rua mesmo, e por corrida, sempre assistiu todas as corridas na época do Senna e sempre assistiu Fórmula 1. E no fim ele acabou colocando esse sonho que era dele, colocou na gente, e a gente, logicamente no começo era tudo um hobby. A gente começou no Tarumã, eu e meu irmão, e depois de um tempo a gente começou a levar isso mais para o lado profissional, né, de realmente querer fazer isso profissionalmente da vida. E a gente acabou indo um pouco mais para São Paulo, que é a base do kartismo brasileiro. Então a gente fez várias corridas em São Paulo. Eu fui vice-campeão brasileiro, campeão do Escusa, que é um dos maiores campeonatos mundiais aí de kart. E tive uma carreira bastante longa no kart até 2017. Aí migrei para os Fórmulas, fui correr de Fórmula 4 2 anos nos Estados Unidos. Depois voltei para o Brasil em 2020 na pandemia e tive uma trajetória aí na Stock Light, que é a categoria de acesso a Stock Car, 3 boas temporadas. E 2023 eu tive um ano super difícil, que acabei perdendo um dos meus patrocinadores, fiquei parado o ano inteiro sem correr. Tive uma oportunidade de substituir o Tony Canaan para fazer uma etapa de Stock Car e foi justamente aqui. Exato, foi justamente aqui perto de casa no Tarumã e com a Texaco. Então a gente tem uma história super bonita aí, eu junto com a Texaco, com o Tony, com todo mundo que acreditou no meu trabalho. E aí esse ano a gente firmou essa parceria e ano que vem a gente já está renovado para mais uma etapa aí na Stock Car junto com a Texaco e com a equipe Crown. Então uma trajetória longa, tenho 24 anos de idade, então sou novo, mas bastante tempo aí, basicamente 18 anos da minha vida nesse meio do automobilismo. O currículo já é extenso, já tem bastante conquista aí nessa trajetória também. Arthur, eu queria te perguntar sobre essa história do Tony Canaan. Você tem contato com ele? Como é que foi essa estreia primeiro? E assim, a Stock Car também é uma categoria que é recheada de grandes nomes do automobilismo brasileiro que fizeram carreira lá fora. Rubens Barrichello, Felipe Massa, o Hélio Castro Neves correndo nessa temporada. Como é que é dividir esse ambiente, essa categoria, dividir pista com esses caras que têm essa trajetória tão longa? Bom, respondendo primeiramente sobre o Tony é uma história até engraçada, porque no fim, quando meu irmão estava correndo de Fórmula Indy lá nos Estados Unidos em 2018 e 2019, o Tony era o companheiro de equipe do meu irmão. Então a gente ficou próximo. Na época da pandemia e a gente incentivou bastante o Tony a entrar nesse mundo do simulador enquanto não estava tendo corrida, exato. E no fim ele foi um cara que não era muito fã dos simuladores, nunca gostava muito de fazer, para um cara que começou a fazer live, correr virtualmente, então foi super bacana esse processo, a gente estava sempre junto aí nos simuladores. No fim ele criou um time virtual também e eu participava do time, então a gente tinha uma relação super próxima. E quando no fim ele não pôde fazer a corrida de Stock Car porque ele tinha a classificação nas 500 milhas de Indianápolis, ele, logicamente não foi ele 100% que tomou a decisão, mas ele levou o meu nome para Texaco e através disso me colocaram no carro e provavelmente eu tô onde eu tô hoje, muito por conta da Texaco acreditar, mas do Tony ter levado o meu nome também lá para dentro da empresa. Então sou muito grato ao Tony, um cara que eu tenho um carinho enorme e um cara que realmente mudou minha carreira. Então sou muito grato a isso. E sobre o nível dos pilotos que tem na Stock Car, desde o começo eu tive o privilégio na minha primeira temporada de ser companheiro de equipe do Rubinho, e esse ano eu tô numa equipe que é co-irmã do Felipe Massa, então tô tendo o grande privilégio de participar e de também manter contato com esses grandes ícones aí do Brasil, do automobilismo brasileiro, além de outros grandes nomes também, como o Thiago Camilo, o Cacá Bueno, a gente está sempre disputando.
para mim é um motivo de muito orgulho. Sempre sonhei em ser um piloto profissional e hoje estou realizando esse sonho. Então, com certeza, quando eu comecei lá no kart, óbvio que eu sempre sonhei muito grande, mas entre sonhar e conseguir realizar e realmente viver do seu sonho, para mim é motivo de muito orgulho. Eu sou muito feliz de poder viver do que eu amo e competir em alto nível. Então, para mim, disputar com esses grandes nomes do automobilismo, para mim é motivo de muita felicidade. Só para mencionar, o irmão do Arthur é o Matheus Leist, né? Sim. Que corre lá nos Estados Unidos até hoje, né? Já tem uma carreira até razoavelmente longa, né? Já lá. Mas, o Arthur, você falou que você, né, foi companheiro do Barrichello, agora tá numa equipe co-irmã da equipe do Felipe Massa, e a Stock Car, ela tem essa característica que é muito interessante, eu acho que é uma das únicas características em que existe isso, que é fazer essa junção de pilotos muito experientes, né, já com uma carreira bem longeva, com pilotos jovens, né, com jovens promessas. Então você tem pilotos ali já, né, nos seus 40, 50 anos de idade, correndo contra meninos, né, como você, ou às vezes até meninos mais jovens ainda. Queria que vocês contassem pra gente assim, como que é lidar com esse grid tão diverso, e nessa relação que você tem, né, com esses pilotos mais veteranos, principalmente que já passaram pela Fórmula 1, né, o Barrichello, o Felipe Massa, como é que é a abertura com eles, se existe uma abertura, ou se é quase como uma coisa assim, puta, sai pra lá, moleque, não vem tomar meu espaço aqui não. Como é que é lidar com essa turma toda? Com certeza, que nem eu comentei, é um grande privilégio poder estar próximo desses grandes ícones do automobilismo brasileiro. Eu tive um contato muito grande com o próprio Rubinho, desde a época do kart, porque eu tenho a mesma idade que o Dudu, filho dele. Então a gente basicamente correu em todas as categorias do kart junto, e a gente sempre foi muito próximo, principalmente eu com o Dudu. O Fê foi um pouco mais novo, mas eu sempre tive uma proximidade muito bacana. Já fui na casa deles no ano passado, que eu era companheiro do Rubinho, a gente fazia bastante coisa junto, e vou te falar que é muito bacana a gente conseguir ver de perto esses nossos ídolos, né? Porque eu lembro de lá em 2008, naquela corrida até que o próprio Massa estava brigando pelo campeonato mundial, eu estava junto com meu pai em Interlagos e meu irmão, a gente estava assistindo ao vivo lá, e agora ter o privilégio de poder estar não só batendo roda, mas também trocando informação dentro de uma mesma equipe. A gente tem os dados compartilhados, então não só os dados, mas ter a liberdade de poder chegar, putz, Felipe, o que você acha disso? O que você acha desse acerto do carro? A gente até troca algumas informações. Então, é um grande privilégio. Até esses dias, o filho do Felipe foi fazer um teste de Porsche Cup, que eu trabalho na categoria, e eu fui o coach do filho do Massa, então... O filho do Felipe Massa já tá fazendo o teste. Exato. Então, foi um momento super bacana, porque o Felipe estava acompanhando junto, mas também não queria se meter porque é filho. Então no fim são momentos muito, muito marcantes. E eu até lembro no ano passado que eu não era companheiro do Massa, mas a gente acabou se tocando em uma corrida em Goiânia, e putz, eu fiquei até um pouco sentido porque ele estava disputando o campeonato. Então logo que eu acabei a corrida, eu fui lá falar com o Massa, e óbvio que no momento ele estava um pouco chateado, putz, não precisava e tal, e eu falei, putz, logicamente eu não fiz de propósito. E no fim ele até postou agradecendo por eu ter ido até ele, pedir desculpa e pelo ato que eu fiz. Então são momentos que ficam para sempre, e com certeza trocar informação com esse pessoal a gente aprende sempre, porque eles têm muito conhecimento, eles acabam abrindo o jogo, não é aquilo de tipo, cada um faz o seu. Eu acho que eles estão em outra fase da carreira. Lógico que eles querem ser campeão, eles querem ganhar, mas eles também estão ali como alguns mentores, né? Então com certeza aprender um pouco deles, um pouco não, aprender bastante com eles é um grande privilégio para mim e para os outros pilotos aí que estão começando aí essa carreira nesse cenário aí, principalmente da Stock Car, que é o nosso caso. Eu gostei muito da história do Tony Kanaan e dos simuladores, porque
Eu acompanho o Tony pelas redes sociais e há muito tempo já que eu vejo ele fazendo as corridas virtuais, o setup dele que vai cada vez crescendo mais lá na casa dele. E não tinha ideia de que você tinha participado desse processo de convencimento para ele começar a fazer as corridas no mundo virtual. E eu acho que o Tony é uma das figuras mais carismáticas do nosso automobilismo brasileiro também. Tá brilhando agora como chefe de equipe lá na Fórmula Indy nos Estados Unidos. Quem sabe numa próxima a gente não traz o Tony aqui também, vem vocês dois juntos para falar dessas histórias todas. Mas, Arthur, eu queria, para fechar contigo, fazer uma pergunta um pouco mais fora do campo das pistas, porque você é gaúcho de Novo Hamburgo. Tudo bem que você corre com um carro que é vermelho e preto, mas você estava fazendo homenagem para o Flamengo recentemente. Queria saber como é que funciona essa história aí. Você é flamenguista mesmo? Como é que é isso? Bom, então, para explicar um pouco a situação, eu sou patrocinado pela Texaco, e a Texaco é patrocinador oficial do time do Flamengo. Então, no fim, a gente acaba fazendo bastante coisa junto. A gente colocou o escudo do Flamengo no meu carro para a etapa de Cuiabá, e até deu sorte que eu fui segundo na corrida. A gente fez uma ótima etapa. Depois, o Flamengo foi campeão da Libertadores e também do Brasileiro, então com certeza foi uma relação que deu super certo. E, cara, é uma relação super bacana, porque, sendo bem sincero, eu era muito fã de futebol. Depois que eu fui correr nos Estados Unidos, acabei perdendo um pouco essa ligação com o futebol aqui no Brasil. E vou ser bem sincero que a Texaco, junto com o Flamengo, resgataram um pouco disso em mim, né? Então acabei voltando um pouco a assistir os jogos de futebol. Eu sou gaúcho, então eu torço pro Internacional, não vou negar. Tá aliviado então também. Exato, é aliviado. mas com certeza o Flamengo junto com a Texaco, a gente tem uma relação super bacana. Torci muito pro Flamengo aí nas finais. E, cara, todo mundo me pergunta, pô, mas tu é flamenguista ou torce pro Inter? Não, eu torço pro Inter, mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo. Então, vamos torcer aí pra gente ter bons resultados e que o Inter também consiga melhorar um pouco aí nesse ano de 2026, né? Que o Inter consiga seguir o seu exemplo aí e volte a andar na frente. Bom, agora a gente vai fazer a nossa troca aqui na bancada pra gente fazer as últimas perguntinhas pro Arthur, e com isso eu vou me despedir do Leonardo Félix pela última vez em 2025. Léo, muito obrigado pela parceria nessa temporada. Foi um prazer dividir essa bancada aqui nesse ano de 2025 do Velocidade CBN. Pô, valeu demais, foi um privilégio, uma honra. Espero estar de volta aqui, né? Estarmos de volta em 2026. E vamos que vamos. Obrigadão, André, por tudo. Valeu, Arthur, aí pela participação hoje. E vamos que vamos. Legal, agora a gente vai fazer a nossa troca de pilotos. O Leonardo Félix deixa aqui a nossa bancada e vem a nossa querida Cris Bertelli, que está mais uma vez aqui com a gente, colega do Geleb, para fazer as nossas últimas perguntinhas para o Arthur. Cris, seja muito bem-vinda mais uma vez. Oi, André. Fique à vontade para perguntar o que você quiser para o Arthur. Obrigada. Tudo bom? Olá, Arthur. Vou tentar fazer aqui um paralelo entre esse universo da corrida e o universo dos investimentos. Vamos tentar. Você falou um pouquinho, eu estava ouvindo você falar, e você comentou um pouquinho sobre essa coisa de você ter muito apoio dos veteranos, né, dos pilotos mais experientes. Na hora de investir, você conta também com a experiência de alguém? Como que você conduz essa parte da sua vida? Com certeza, né? Eu acho que eu costumo falar que é cada um na sua área, né? Então, no fim, eu sou piloto, então trabalho com isso. A área dos investimentos, eu sempre fui uma pessoa que gostei de entender um pouco, nunca aprofundei 100%, mas eu gosto de entender um pouco de tudo. Então, gosto de saber onde eu estou colocando o meu patrimônio, onde que a gente consegue ter um resultado melhor. Então, é muito disso. Fazendo um pouco até a ligação nas pistas, a gente sempre tenta melhorar o que a gente já tem, né? Então, cada etapa a gente começa a mexer um pouco para melhorar, e eu conto sim com o apoio de uma pessoa para ajudar nos meus investimentos. É algo que o meu pai me ensinou muito desde criança, a cuidar do próprio dinheiro. Então, eu sou uma pessoa até que a minha família briga comigo, que eu sou muito mão de vaca.
mas eu realmente gosto de fazer os investimentos para a gente ter uma segurança aí na nossa vida, né? Vocês estavam falando um pouquinho sobre a importância da tecnologia também e da evolução dessa tecnologia nos carros, né, e nas corridas em si. Você vê esse paralelo também na hora de investir? De que forma você usa a tecnologia, por exemplo, para cuidar dos seus investimentos? Isso é presente para você? Acho que sim, né? Acho que a tecnologia veio para nos ajudar muito, até pela facilidade de a gente ter as informações, de entrar no aplicativo ali e ver tudo que a gente consegue sobre os rendimentos, sobre o que a gente consegue melhorar, a facilidade também de investir, né? A gente entra pelo celular, olha ali, coloca, dá 2 cliques, óbvio que com segurança e com entendimento de uma pessoa que realmente entende disso, mas com certeza a tecnologia veio para nos ajudar. E não só pela facilidade, mas também pela informação de realmente ter o conhecimento para a gente colocar o nosso dinheiro no lugar correto, né? E com certeza a tecnologia, assim como no automobilismo, ela veio para nos ajudar. Então, fazendo um paralelo aí com as corridas, a gente tem muita informação que a gente precisa saber utilizar para ela ser benéfica para a gente. Então, acho que da mesma forma funciona na área dos investimentos para a gente conseguir ter boas informações para saber onde colocar o nosso dinheiro, né? Boa. Conselhos valiosos aqui, hein? Além disso, você falou um pouquinho de observar, né, aonde que e ter conhecimento. O que você costuma observar? E se mesmo observando e prestando atenção, você já cometeu algum erro de investimento que você considera que, puxa, deveria ter feito diferente? Já cometi alguns erros, até recentemente, mas eu acho que são alguns erros que a gente serve para aprender, né? Às vezes a gente vai lá, coloca nosso próprio dinheiro e fala assim, putz, eu acho que isso aqui é bom para mim. Mas no fim a gente não tem o conhecimento 100% do que a gente está fazendo, então por isso eu acho que um assessor de investimentos talvez seja o melhor caminho, porque, que nem eu comentei, cada um sabe da sua área, cada um estuda para aquilo. Eu sou uma pessoa que estudo muito sobre corrida, sobre o que a gente consegue fazer, mas na área dos investimentos eu tenho um certo conhecimento, mas não 100% para fazer tudo sozinho. Então, eu prefiro estudar, já errei, então hoje eu prefiro ser um pouco mais conservador e ter uma pessoa para me ajudar do que fazer por conta própria e acabar errando novamente. Então, é isso que eu acabei aprendendo com meus próprios erros. Maravilha, obrigada. Obrigado eu. Bom, Arthur, com isso a gente vai encerrar o nosso bate-papo aqui, passamos de 1 hora já, ficou bem legal a conversa. Queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente hoje e boa sorte também nessa última etapa que você tem pela frente aí em Interlagos. Sucesso para você nessa temporada e na próxima também, Arthur. Valeu demais, André. Obrigado. Obrigado, Léo, também pela participação. Foi bacana demais o papo. E vamos lá, espero que possa voltar em breve com boas notícias, mais vitórias e a gente falar um pouco mais sobre Fórmula 1. Valeu demais, obrigado. Legal demais, Arthur. Bom, meus queridos, com isso chegamos ao último episódio, ao fim, né, na verdade, do último episódio de 2025 do Velocidade CBN, dessa temporada de 2025. Quero agradecer não só ao Arthur, mas também ao Leonardo Félix, que esteve aqui com a gente, a Cris Bertelli, também o Marco Celestino, que também participou de alguns episódios, o Guilherme Pradella, que me substituiu quando eu estava de férias também, e claro, todo o nosso pessoal de equipe técnica, hoje com o Juliano Fonseca, com o Cauã Felipe e com o Renato Nagy, que é o pessoal que coloca esse programa de fato no ar. Um último agradecimento especial também para a Bianca Vendramini, que cuida das redes sociais e que coloca os cortes e o podcast nas redes, no YouTube e nas plataformas de áudio. Para você que ficou aqui e acompanhou essa última edição de 2025 do Velocidade CBN até o finzinho, reforço para você, não se esqueça de deixar o seu like se você está no YouTube vendo a gente com imagens, de deixar nos comentários o que você achou desse fechamento da temporada da Fórmula 1 e, claro, de compartilhar esse episódio com todo mundo que é fã de automobilismo. E para você que escutou a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça de deixar também a sua avaliação e mandar o link desse episódio para todo mundo que é fã de Fórmula 1 e que acompanhou essa grande decisão da categoria lá em Abu Dhabi. Eu sou André Neto, vou me despedindo por aqui.
E aí eu vou me despedir de uma forma um pouquinho diferente hoje, que umas 3 semanas atrás eu fui dar o meu tchau aqui e eu me enrolei. Eu fui dar um abraço, aí eu mandei outro abraço e outro abraço, o negócio ficou meio esquisito. E o pessoal aqui da minha equipe técnica, né, o Cauã Felipe, ele é sempre muito atento com essas coisas, com esses nossos deslizes. Então hoje eu vou me despedir com vocês, dando todos os abraços do mundo. Velocidade CBN fica por aqui, te vejo na próxima. Um abraço pra você que ficou até aqui. Um abraço e até um abraço e um abraço em Interlagos. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada.